pessoal, hoje conversar com vocês um pouquinho sobre Onde Estivestes de Noite, da Clarice Lispector. É um livro de contos dela que foi escrito em 1974, então já é próximo da morte dela. Eu não tenho certeza se ela faleceu em 76, 78, mas foi na década de 70. Então é um dos últimos livros de contos dela e é um livro de conto que beira o surrealismo, assim, né? Que ela entra numa vibe muito... É uma vibe muito a nível de sonho. Tanto é que o conto Onde Estiveste de Noite, ele tem essa perspectiva de ser um sonho na noite. As pessoas estão sonhando, né? Quando elas estão na noite, né? O primeiro conto desse livro se chama A Procura de uma Dignidade. Foi um conto que eu marquei. E é sobre a senhora B. Xavier, a senhora Jorge B. Xavier. E é uma senhora de 70 anos, que aparenta ter 50, e que ela acaba parando no estádio do Maracanã, porque ela iria para um evento cultural, que ela sempre se propõe a estar nesses eventos culturais. Só que ela não era no Maracanã esse evento, e é num dia que o Maracanã ele tá vazio, não tem ninguém, e dá uma sensação claustrofóbica esse conto, porque ela anda e anda por corredores, vê portas, e é como se fosse um labirinto que ela não conseguisse sair. E aí ela encontra um homem, esse homem ajuda ela, mas ele desaparece. Depois ela vê um casal que desaparece, e aí ela se toca que não era ali, e aí esse homem indica para ela a saída lá do Maracanã. Ela perdida ali é tão angustiante, tipo, tu não saber para onde ela quer ir, para onde ela vai, e ao mesmo tempo aquela situação de labirinto, daquele lugar tão enorme. E depois que ela sai desse lugar, ela vai até o evento cultural, mas lá ela tá com uma sensação muito ruim, e aí passa mal e conseguem um táxi para ela. Ela vai nesse táxi, o motorista só anda na zona norte, não na zona leste. Ela mora em Copacabana, se eu não me engano. E ele começa a dar voltas e voltas na praça, até que ele diz que não sabe onde é, e ela pega outro táxi para chegar na casa dela. E é incrível, assim, é uma personagem muito hilária, porque ela tem disso, é não se deparar com ela mesma, né, que é algo que se repete na Clarice, assim. É um momento que o marido dela tá viajando, ele vai voltar no outro dia, então ela tá sem nada para fazer, ela tá sozinha, tá com ela mesma, se deparando com ela com 70 anos e ainda não realizada, né. Ela tem a vida bonitinha dela, mas ela não tá... Se ela for parar para ficar com ela mesma, ela vai ver o buraco que tem, né, dentro dela. E aí tem um momento que ela tá procurando um documento que ela só sabe que vale dinheiro, então ela se agacha embaixo da cama, e quando ela vê, ela se depara de quatro. E aí é um momento, assim, talvez epifânico dela, que ela se vê de quatro, e uma velha de 70 anos de quatro, assim, no chão. E isso representa talvez algo mais do animalesco dela, né? Dela enquanto ser, esse ser cultural, né? Que se propõe a estar nos eventos culturais, se vê de quatro em um determinado lugar, assim, né? E aí tem um momento, assim, que ela se olha no espelho, ela se vê com as rugas, vê a cara dela, ela pensa sobre, tipo, eu tenho 70 anos, mas eu aparento ter 50. E ela começa a pensar no Roberto Carlos, desejando o Roberto Carlos, assim, sexualmente, né? Até porque na década de 70 o Roberto Carlos devia ser muito bonito. E ela vai sonhando, assim, parece que é um momento dela de sonho e de desejo, assim, se imaginar encontrando o Roberto Carlos, dormindo com o Roberto Carlos. E ela começa a cantar um pouco um trecho da música dele, né? E é bem interessante, assim, é um conto bem, bem legal. Depois desse conto, a gente tem A Partida do Trem, que é um conto um pouco longo da Clarice, que mais uma vez a gente tem uma senhora idosa que é deixada no trem, né, pela filha dela, que é socialite, e senta de frente com uma moça jovem que tá fugindo, talvez esteja grávida, não lembro agora. Vai para morar numa fazenda, assim, para esconder a gravidez. E é muito louco, assim, porque são as duas, essa moça jovem encarando a senhora, né, idosa, que tá sendo abandonada, e mais uma vez a Clarice, ela entra nesse retrato dessa mulher idosa, né, e essa moça jovem que tem empatia e não tem empatia. É um conto bem forte, assim, de certo modo. Cerco e Estudo de Cavalos é um conto louco, porque ela faz uma listinha sobre o que o cavalo tem, né? Despojamento, o cavalo é nu. Falsa domesticação, forma, doçura, sensibilidade, ele e eu. E ela são parágrafozinhos que ela vai descrevendo um pouquinho sobre cada itemzinho que ela coloca. Estudo do cavalo demoníaco. É bem louco. Mas o cavalo, ele é justamente esse ser
que tem um pouco a ver com o lobo também, né? Porque mitologicamente o lobo ele tem essa coisa do uivo, do mítico, da natureza. E aí vem o conto Onde Estiveste de Noite, que é um conto assim incrível, super difícil. A primeira vez que eu li Clarice eu comecei por esse livro e eu não entendi nada, e dessa vez eu também continuo sem entender nada. Mas é incrível, e hoje eu percebo assim, né, e lendo a respeito, o quanto tem a ver com os sonhos, né? Esse Onde Estiveste de Noite é um momento do sonho, em que nesse sonho a gente tem essa relação com o desejo. Na psicanálise, na interpretação dos sonhos do Freud, ele traz essa perspectiva que os sonhos eles são manifestações do desejo, e tem uma ligação com isso que é censurado, então por isso que ele é muito mirabolante e sem uma racionalidade, né? Várias coisas acontecem justamente para te não entender qual é o teu desejo inconsciente. E aqui no Onde Estiveste de Noite, ela vem muito com essa perspectiva desse sonho, que brinca com o surrealismo também, né? Pode ser interpretado desse modo. E que a gente tem um personagem, que é o ele, ela, ele, que é esse ser andrógeno, que tá ali em cima dessa montanha e que várias pessoas vão em cima atrás desse ser andrógeno. No meio de tudo isso, é algo que elas vão com essa fome, né? Da carne. E são pessoas comuns do dia a dia, né? Cada um tem o seu cotidiano de pessoa normal, né? Mas ali parece que tudo isso é colocado para debaixo do tapete, sei lá. Parece que tudo isso vai pro ralo, assim. Então, desde a mãe que tem o seu filho, desde a mulher gorda, desde a escritora, desde o açougueiro, enfim. Cada um vai lidando, desde o cara que se masturba sozinho. Cada um vai lidando com algo que é de si mesmo, que tem a ver com isso, que é do desejo, que é de uma desconstrução daquilo que é socialmente aceitável, né? Então é um conto muito forte, assim, muito transgressor, e que parece que Clarice ela vai questionando os moldes sociais daquilo do que é certo e do que é errado. E ao mesmo tempo é um questionamento que vai para uma linhagem metafórica, assim, né? Não é diretivo. Eu marquei algumas passagens. Olha o gato, olha o que o gato viu. Olha o que o gato pensou, olha o que eu era. Enfim, não havia símbolo, a coisa era coisa orgíaca. Os que subiam estavam à beira da verdade. Nabucodonosor. Eles pareciam 20 Nabucodonosores, e na noite se desquitavam, eles estão nos esperando, era uma ausência, a viagem fora do tempo. Então, assim, é um espaço em que esses sujeitos estão subindo essa montanha. Não tem um tempo de lógica que a gente conhece. Eu não sei o que é Nabucodonosor, mas é interessante essa coisa do orgíaco. Tem uma vibe orgíaca nessa subida dessa montanha, nesse grupo que se mistura. A latência pulsava leve, ritmada e ininterrupta. Todos eram tudo em latência. Não há crime que não tenhamos cometido em pensamento. Goethe. Uma nova e não autêntica história brasileira era escrita no estrangeiro. Além disso, os pesquisadores nacionais se queixavam da falta de recursos para o trabalho. E aí é hilário, assim, né? Porque ela mistura algo que é disso que a gente não compreende, isso que é estrangeiro, mas ao mesmo tempo sempre pegando isso que é do cotidiano, da normalidade, que são as nossas questões rotineiras da vida, né? De Brasil. E não só de Brasil, mas de ser humano, né? E aí, ó. Quero gritar, Xantipá. Xantipá, olhe, eu estou gritando para dentro. E qual é o seu nome durante o dia? Acho que parece que é Maria Luísa. Então, enfim, é incrível, é incrível mesmo. E isso que ela propõe aqui, né? Porque é de uma quebra mesmo, assim, do que a gente está acostumado, enfim. E eu acho louco porque ela pega Nabucodonosor, que eu acho que é um nome egípcio. Ela pega Xantipá, que eu acho que é algo que tem a ver com a Umbanda, com a África. E ela põe, assim, no meio disso, dessa normalidade, né? Da Maria Luísa, que é um ser humano como qualquer outro. E, enfim, achei incrível, parece que é um encontro também com a natureza, um encontro com isso que é do desejo, que também tem essa linha do inconsciente da psicanálise. Eu li alguns artigos a respeito desse livro, e o primeiro se chama Noite em Negativo e Onde Estiveste de Noite, da Digília Justen, e é comum ela escrever sobre Clarice, psicanálise, e ela coloca assim que a frase "a noite" era uma possibilidade excepcional, né? Porque o livro começa assim: a noite é uma
possibilidade excepcional. Assim como uma pessoa vai aos poucos se habituando ao escuro e aos poucos enxergando. E aí, essa coisa, né? Trazer o escuro no qual se revela a imagem que aos poucos se dá a ver. Então a gente tem esses personagens que estão nessa escuridão, mas aos pouquinhos a gente vai se habituando com a escuridão e vai conseguindo enxergar nela, né? Assim, trata-se de uma noite que se cifra pela revelação da imagem, assim como o inconsciente cifra seus conteúdos por metáforas e metonímias, atravessando o recalque e revelando-se por brechas, aberturas numa fala, num sonho, num ato falho ou num lapso, numa imagem transformada que amedronta, assim como vemos acontecer com a personagem, né? Então, é muito essas pistas, né, que o inconsciente vai dando pra gente. Os sonhos são algo muito disso, mas também tem outros meios, como o ato falho, você querer falar uma coisa e falar outra, né? Você brincar com algo e na verdade você tá falando a verdade, não é brincadeira. Então é muito hilário assim, né? Porque ela pega esse conto e traz muito essa perspectiva desse inconsciente que está sendo enunciado através dessas brechas, através dessa confusão do próprio texto. Outro artigo que eu vi é A Revolução Erótica, uma subversão poética em Onde Estivesse de Noite, do Vinícius Carvalho. Ele traz, eu acho que uma perspectiva mais religiosa e é interessante isso porque o quanto a igreja ela não pensa o corpo, parece que ela foge do corpo da carne e é algo que é do humano, né? Pensa muito a espiritualidade, a alma, né? Mas não pensa o corpo. Aí ele coloca aqui, aproximando o corpo e a alma de modo que esta se regozije no prazer dos sentidos. O texto rompe com o pensamento platônico, transformando em dialético o que era dicotômico. Porque corpo e alma são dicotômicos. E aqui no texto parece que ela coloca em dialética, um é o outro, um está no outro. Ele, ela, ele. Dicotomia fundida, esse homem e mulher. E aí, o que ele coloca, né? O clariciano revoluciona o conservadorismo, fazendo do rebelde o líder de uma nova transgressão. Agora é de caráter erótico contra a sexualidade legislada na vida cotidiana. E aí, o outro artigo que eu li foi um percurso com a montagem da noite de Onde Estivesse de Noite, de novo da de Julia Justen, e que ela diz, né, que a noite possibilita pensar a noite singular da narrativa em que cada elemento se relaciona aos outros de modo constelacional. De uma subida na montanha do ele e ela enquanto um percurso com a montagem de uma noite em que se olham as estrelas, as luzes dos vagalumes e se armam constelações, de imagens e de tempos, de uma noite sensível em que as batidas do ele e ela pulsam e movimentam o corpo no desejo de uma nova escrita da história, da experiência da embriaguez que essa noite sensível nos proporciona e que este é o modo como nos relacionamos com a técnica de um modo singular, criativo e autônomo. Naquele silêncio da noite, os caminhantes se colocavam neste estado de quase falar através de batidas que pulsavam do ele e ela ao balbuciarem para dentro. Eles falavam em silêncio, cada um na sua lenta metamorfose. Esta metamorfose era o processo de cada um, o que cada corpo que sentia das batidas das latências do ele e ela, neste estado de quase falar, de quase enunciar o ele e ela, pensava dentro deles e aos poucos eles passavam a se sentir. Enfim, lindo demais mesmo. É um conto muito, muito interessante, assim, super difícil. É um conto longo. Também tem um conto que é interessante, que eu não marquei, mas aqui é muito interessante, se chama Relatório da Coisa. Esta coisa é a mais difícil de uma pessoa entender, insista, não desanime. Parecerá óbvio, mas é extremamente difícil de saber dela, pois envolve o tempo. E ela denomina o tempo como esvégria. Esvégria. E aí é louco, assim, como ela pensa o que é o tempo dentro de uma lógica da vida, da morte. E ela diz, né, acorde-me, Svegria, quero ver a realidade, porque eu acho que também tem a ver com despertador. Mas é que a realidade parece um sonho. Estou melancólica porque estou feliz, não é paradoxo. Depois do ato do amor, não dá uma certa melancolia da plenitude. Estou com vontade de chorar, Svegria não chora. Aliás, ele não tem circunstâncias. Será que a energia dele tem peso? Dorme, Svegria, dorme um pouco. Eu não suporto a tua vigília. Você não para de ser, você não sonha. Não se pode dizer que você funciona. Você não é funcionamento, você apenas é. E ela vai entrando nisso, assim, pensando sobre o que é o tempo. Eu acho que é algo que é muito que lembra o ovo e a galinha dela também. Sobre pensar o que é o ovo, que é essa coisa que não se tem como
nominar muito bem, né? E, enfim, incrível, esse livro maravilhoso. Eu acho que é um livro que já está na época final da Clarice, né? Depois desse livro a gente tem a Via Crucis do Corpo, e mais o conto A Bela e a Fera, Um Dia Menos e algum outro. Então já é a reta final desse livro aqui de contos. Sim, é um momento da Clarice muito de uma desconstrução já, né? Que ela já traz muito, mas aqui parece que está muito forte. E eu acho que vai reverberando com outras obras dela, né? Romances como A Paixão Segundo GH, Água Viva. Então é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Deixo aqui a dica desse livro maravilhoso, que é Onde Estiveste de Noite. No mais é isso, até o próximo vídeo. Tchau.